estava se dirigindo para o meio do mar quando, de repente, pareceu ter colidido com algo. Antes que alguém pudesse reagir, o navio começou a tremer violentamente. O capitão imediatamente disparou um sinalizador para pedir ajuda. Próximo dali, havia um barco de pesca. Então o capitão André decidiu acelerar até o local do resgate. Porém, por alguma razão desconhecida, uma névoa espessa cobriu o mar, dificultando o resgate. Nesse momento, o rádio do barco de pesca recebeu um chamado de socorro. André sentiu que havia algo errado, e seu pressentimento estava certo. Quando chegou ao local do sinal de socorro, o lugar estava completamente vazio, sem nenhum vestígio. Logo em seguida, uma cena assustadora apareceu, deixando André completamente chocado. Ele nunca tinha ouvido um som tão estranho em toda a sua vida. Ao retornar, ele relatou todo o ocorrido. As autoridades levaram o caso muito a sério e enviaram a bióloga marinha Abigail para liderar a investigação. Antes de partir, os superiores enfatizaram que o local do acidente era a Baía de Fairan. Ao ouvir esse nome, Abigail ficou surpresa, pois era sua cidade natal e também um lugar ligado a lembranças dolorosas. Após muitos anos afastada, ela retornou, mas sem perder tempo. Junto com o oficial Bryant, foi até a empresa local de frutos do mar para investigar. Tanto o arrastão quanto o barco de pesca pertenciam à empresa, cujo responsável era o pai de Abigail. No local, Abigail rapidamente entendeu a situação inicial e a localização do acidente. Em seguida, encontrou-se com o capitão André para esclarecer os detalhes. Ele contou sobre uma luz estranha e um som incomum, o mais estranho que já havia ouvido. Por um momento, ele achou que fosse uma explosão. Com essas informações, Abigail foi até o local onde o arrastão havia afundado. O lugar era distante da costa e havia apenas uma boia de sinalização como referência. O que a surpreendeu foi ver a boia pouco depois de deixar a costa, algo inesperado. Antes que pudesse entender essa diferença de localização, o caiaque que pilotava apresentou problemas. Todos os equipamentos eletrônicos pararam de funcionar e até a energia foi cortada. Abigail sentiu algo bater no fundo do barco, quase a derrubando no mar. Isso indicava que o naufrágio não havia sido algo simples. Felizmente, os equipamentos voltaram a funcionar logo, e ela retornou ao porto. Ela foi então ao gabinete do prefeito pedir a suspensão temporária das atividades marítimas. No entanto, o prefeito não deu importância. Achava que o fenômeno poderia ser causado por plâncton ou submarinos, e por isso não poderia emitir uma ordem de suspensão. Sem sucesso com o prefeito, Abigail procurou o Departamento de Gestão Marinha para verificar o último sinal de localização do arrastão. Após análise, teve certeza de que o navio havia sido afetado por algum tipo de interferência eletrônica. O local registrado, assim como a boia, estava incorreto. Abigail também percebeu que havia um navio de pesquisa científica próximo ao local no momento do acidente. Talvez ele pudesse ajudar a encontrar a localização real do arrastão. Não demorou até encontrarem o navio de pesquisa e seguirem até a área com base nos dados de radar. Porém, por mais que a equipe buscasse, não encontrou nenhum destroço. Ficou claro que o radar também havia sido afetado por ondas eletromagnéticas. Mesmo assim, Abigail não desistiu. Seguiu a rota do navio, coletou amostras de água do mar e as analisou em busca de pistas. Pouco depois, os estudos trouxeram resultados. Com base nos ecos do sonar, Abigail calculou uma nova coordenada e pediu que a equipe de resgate fosse até o local. Surpreendentemente, encontraram o arrastão afundado. Quando Abigail finalmente pôde respirar aliviada, pronta para iniciar a próxima etapa da pesquisa, um novo incidente ocorreu. Naquela mesma noite, um navio cargueiro passou pela área e também sofreu um acidente semelhante. O departamento de gestão detectou a anomalia pelo radar e ouviu um pedido de socorro da tripulação. O alarme de emergência foi acionado e um forte feixe de luz foi visto vindo da área do mar. Dessa vez, como a resposta foi rápida, os danos ao cargueiro não foram graves. Durante a investigação, Abigail descobriu vários detalhes, especialmente a falha no radar mais uma vez. Diante de incidentes tão parecidos, ela começou a acreditar que não se tratava de coincidência, mas antes que pudesse refletir mais sobre a causa dos acontecimentos, recebeu a notícia de que o arrastão havia sido resgatado. Abigail ficou desconfiada. O processo foi rápido demais, algo incomum. Mais tarde, ela descobriu que o exército havia participado da operação. No entanto, a presença militar só tornou tudo ainda mais confuso. As pessoas começaram a questionar: por que o exército entrou em cena de repente? Quando viu o arrastão recuperado, Abigail compreendeu parcialmente o motivo. Segundo o relato daqueles que participaram do resgate, ao puxarem o arrastão, perceberam que apenas metade dele havia restado. Com base nas marcas da fratura, parecia que uma força extremamente poderosa havia partido o navio em duas partes instantaneamente. Mas isso era totalmente incoerente, pois nem a força do impacto com a água, nem as vibrações da noite do incidente seriam suficientes para romper o aço dessa forma. Ao ouvir isso, Abigail começou a formular uma hipótese. Para evitar que outras pessoas corressem perigo, ela imediatamente convocou todos os moradores da cidade. A maioria das pessoas ali eram pescadores ou marinheiros que viviam do mar. Abigail, então, os aconselhou a não saírem para o mar nos próximos dias, por segurança. Após ouvir essa recomendação, alguém se levantou e perguntou de onde viria o perigo. Abigail, sem saber ao certo, respondeu com sinceridade. Assim que ouviram uma resposta que
consideraram sem fundamento, todos começaram a rir, desconsiderando o alerta, e deixaram a reunião. Um por um, o pai de Abigail estava entre eles. Antes de sair, ainda deu um conselho à filha. Se ela queria que as pessoas confiassem nela, deveria voltar quando tivesse provas concretas. Ver que nem mesmo seu pai acreditava nela, deixou Abigail profundamente desapontada. Mas, naquele momento, uma mulher se levantou para apoiá-la. Era Sylvia, irmã mais velha de seu falecido marido. Sylvia era uma ambientalista radical e sempre acreditou que o ser humano não deveria interferir demais na natureza. Desta vez, o alerta de Abigail coincidia com sua visão de mundo, então ela decidiu ajudá-la a encontrar provas. Com o objetivo de descobrir o que havia no mar, que fazia os equipamentos dos navios falharem, Abigail e Julian foram até a área onde os incidentes costumavam ocorrer. Eles lançaram 2 robôs submarinos para investigar. Contudo, pouco tempo depois de entrarem na água, os 2 robôs perderam contato. Na última imagem transmitida, Abigail e os demais viram algo no fundo do mar, mas a imagem estava tão desfocada que não era possível identificar o que era. Logo em seguida, o barco em que estavam também enfrentou o mesmo problema dos outros navios. Todos os equipamentos pararam de funcionar, inclusive o sistema de energia. Inicialmente, Abigail pensou em esperar o sistema se normalizar, mas então percebeu que um redemoinho havia surgido do nada nas proximidades e se aproximava lentamente do barco. Sem motores, não havia como escapar. Abigail acreditava que morreria ali, mas de repente ouviu um som estranho e, imediatamente, o redemoinho desapareceu como se tudo tivesse sido uma alucinação. No entanto, os 2 ocupantes do barco sabiam que tinham escapado por pouco. Assim que o sistema voltou a funcionar, eles recolheram seus equipamentos e retornaram ao porto, sem coragem de permanecer mais um minuto naquela área. Abigail passou a acreditar que aquela cena estranha era um aviso da força por trás de todos os eventos. Por isso, relatou tudo ao seu superior. Contudo, ele não acreditou em nenhuma força misteriosa e considerou tudo como fenômenos naturais, possivelmente causados por atividade sísmica no fundo do mar. Mas Abigail tinha certeza de que não se tratava de algo geológico comum, e sim de uma forte interferência eletrônica que impedia os robôs de coletarem informações. Após muita hesitação, Abigail decidiu mergulhar pessoalmente para investigar. No dia seguinte, vestiu um traje de mergulho especializado e retornou à área. Mergulhou sozinha e seguiu pela corrente da âncora até o fundo. Chegando lá, encontrou uma fenda no leito marinho, talvez causada por um terremoto submarino. Decepcionada, voltou ao barco e tentou entrar em contato com Julian, mas ele não atendia. Sem outra opção, Abigail retornou sozinha ao porto. Na verdade, Julian estava próximo. Pouco antes, Sylvia havia voltado ao mar para ajudar Abigail na coleta de provas. Ela também mergulhou, mas, ao contrário da fenda encontrada por Abigail, Sylvia fez uma descoberta ainda mais surpreendente. Havia uma grande quantidade de bombas no fundo do mar. Quando Julian soube disso, liderou uma equipe até o local. Assim que encontraram Sylvia e seus companheiros, todos colocaram trajes de mergulho e desceram. Sylvia e os outros estavam fotografando as bombas quando, de repente, uma luz intensa surgiu na água. E logo depois, todas as bombas explodiram ao mesmo tempo. A explosão foi tão poderosa que chamou a atenção de Abigail, que estava a uma certa distância. Ela foi rapidamente ao local com um bote e conseguiu resgatar Sylvia. No entanto, um oficial a informou que Julian e sua equipe ainda estavam no mar. Preocupada, Abigail mergulhou novamente para procurá-los, mas devido à explosão, havia muitos destroços boiando, dificultando a visibilidade. Apesar de todos os esforços, ela não conseguiu encontrar Julian. Era muito provável que ele estivesse morto. Pouco tempo depois, a morte de Julian foi confirmada. Abigail então foi ao hospital em busca de mais informações com Sylvia, mas por ordens superiores, não pôde encontrá-la. Foi então que percebeu uma mulher com comportamento suspeito no hospital. Assim que se aproximou, a mulher se virou e saiu correndo. Abigail teve certeza de que aquela mulher sabia de algo, então começou a persegui-la imediatamente. No entanto, não conseguiu alcançá-la, mas guardou muito bem o rosto da mulher em sua memória. Pouco tempo depois, Abigail descobriu a identidade dela. Seu nome era Axel. Abigail foi procurá-la e perguntou por que havia aparecido secretamente no hospital. Segundo Axel, ela havia ido procurar Sylvia com o objetivo de conseguir as fotos que Sylvia havia tirado. Axel queria usá-las como prova de que a área marítima era realmente perigosa, para pressionar o governo a interromper um projeto de mineração que estava em andamento. Abigail, ao ouvir isso, continuou fazendo perguntas e acabou descobrindo que o governo inicialmente pretendia instalar turbinas eólicas naquela área do mar. No entanto, após a explosão, toda a região havia sido bloqueada e o plano foi cancelado. Ao ouvir isso, Abigail ficou preocupada e foi imediatamente procurar o prefeito, pedindo uma permissão especial para atravessar a área bloqueada. Mas recebeu como resposta que era impossível, pois se tratava de uma ordem nacional. Nem mesmo o prefeito tinha autoridade para interferir. Sem poder entrar na área, ela não conseguiria investigar a verdadeira causa da explosão. Sem outra alternativa, Abigail decidiu encontrar uma maneira de atravessar a fronteira discretamente. Procurou o capitão Andre e perguntou se o pequeno barco de pesca que ela havia guardado anteriormente ainda estava disponível. Os dois, então, usaram o barco discretamente para navegar até a área e continuar a investigação. Quando chegaram ao local, Abigail mergulhou um conjunto de equipamentos de sonar no mar
e começou a gravar todos os sons emitidos na região. Pouco depois, o mar, que estava calmo, passou a emitir um som estranho e extremamente instável. Logo em seguida, o mar ao redor começou a tremer. Esse era exatamente o resultado que Abigail esperava. Com base na forma das ondas sonoras, ela descartou imediatamente a hipótese de um terremoto. Porém, antes que pudesse analisar mais profundamente a causa real, um grupo de soldados se aproximou rapidamente. Diante da situação instável, Abigail retirou rapidamente o cartão de memória do equipamento, mas foi levada pelos soldados até o quartel militar no porto. Lá, ela conheceu uma comandante chamada Calder. A comandante disse que vinha acompanhando Abigail há algum tempo e sabia que ela estava investigando os tremores no fundo do mar. Calder afirmou que os militares não pretendiam impedir a pesquisa de Abigail. Pelo contrário, queriam colaborar para descobrir logo a verdade por trás do fenômeno. No entanto, Abigail não confiava nos militares, então inventou uma desculpa para recusar a proposta de cooperação. Mesmo assim, os militares não deixariam o caso de lado com facilidade. Embora Abigail tenha sido liberada, ao voltar para sua casa, descobriu que todos os seus documentos de pesquisa haviam sido levados pelos militares. Diferente de Abigail, Andre, que também participou da missão com ela, não foi incomodado pelos militares. Assim que saiu do quartel, Andre reuniu alguns amigos para investigar o que estava acontecendo no fundo do mar sem serem notados. Ele pediu ajuda a duas pessoas, Workel, um técnico em comunicações, e Youssef, um professor da cidade. Juntos, analisaram todas as informações disponíveis e concluíram que os eventos estranhos estavam relacionados àquela luz misteriosa. Excel apresentou um vídeo gravado do farol, que registrava o momento do incidente com o cargueiro. Além da luz estranha, eles descobriram que uma criança também havia presenciado a cena. Youssef reconheceu o garoto. Era Jimmy, um de seus alunos. Como estava presente no momento do incidente, Jimmy certamente sabia de algo. Logo, o garoto foi levado ao grupo. Jimmy havia nascido surdo e mudo, então só conseguia se expressar por desenhos e linguagem de sinais. Através disso, todos descobriram que, após o surgimento da luz, Jimmy sentiu vibrações leves. A luz não era contínua, ela piscava ritmadamente, como se estivesse respirando. Enquanto isso, Abigail, mesmo tendo perdido todos os seus equipamentos de pesquisa, ainda guardava o mais importante, o cartão de memória. Usando o computador de outra pessoa, ela extraiu o áudio do aparelho e descobriu que o som parecia o choro de alguma criatura. Nesse momento, Axel apareceu repentinamente na casa de Abigail. Sem dizer nada, jogou o celular dela na cama e a puxou para fora do quarto. Quando saíram, Axel usou um espelho para verificar cuidadosamente a parte de baixo do carro, garantindo que não havia nenhum dispositivo de rastreamento. Abigail não entendia o motivo de tanto mistério, mas logo percebeu, ao seguir o olhar de Axel, que havia um veículo militar estacionado por perto. Estava claro que os militares não só haviam confiscado seus materiais, como também a estavam vigiando secretamente. Abigail percebeu que seria difícil escapar do controle deles, mas Axel e os outros já haviam se preparado. Pouco depois, um carro branco apareceu discretamente atrás do veículo militar. Axel colocou Abigail dentro e fugiu pela retaguarda, impedindo os soldados de seguirem. O carro bloqueou a passagem dos militares e eles conseguiram escapar. Logo, Axel levou Abigail até a base secreta, onde reencontrou Andre e os demais. Ao ver o pequeno Jimmy, Abigail ficou profundamente emocionada. Ele era seu filho. Mais tarde, com os relatos de Andre e dos outros, Abigail soube que todos suspeitavam que a causa dos eventos estranhos era uma criatura gigante no fundo do mar. Era inegável que essa era uma possibilidade. Abigail então olhou para a foto da forte luz e se lembrou de algumas experiências passadas, incluindo um som especial que havia gravado na Fossa das Marianas, que era muito semelhante ao som que acabava de registrar. Abigail começou a suspeitar se todos esses sons vinham da mesma criatura. Então, ela reproduziu o áudio gravado para Andre e os outros ouvirem, para que pudessem pensar e analisar juntos de onde o som vinha. No entanto, antes que pudessem chegar a uma conclusão, Axel fez uma nova descoberta. Ela vinha monitorando secretamente os sinais de rádio do exército e havia acabado de receber uma notícia inesperada e importante. Os militares finalmente encontraram a caixa preta do Arrastão, barco de pesca. Estavam se preparando para convidar especialistas para decodificar os dados e entender o que realmente havia acontecido. Contudo, por se tratar de uma missão ultra secreta, os militares não permitiriam a participação de pesquisadores locais. Por isso, decidiram trazer alguém de fora. Axel viu nisso uma oportunidade rara e imediatamente entrou em contato com Abigail para apresentar um plano. Embora fosse extremamente arriscado, Abigail achou que era totalmente viável. Abigail se passou por uma pesquisadora militar e se infiltrou no quartel usando documentos falsos preparados por Axel. Ela conseguiu passar pelo ponto de controle e teve acesso à caixa preta do barco de pesca. Assim que abriu o computador, começou a decodificar os dados. Pouco depois, encontrou o último registro antes do acidente. Havia um clipe de áudio salvo e, para sua surpresa, era exatamente o mesmo som que ela já havia gravado antes. Era aquele som, ou melhor, a criatura que o produziu, que havia causado o naufrágio do barco. No entanto, a situação de Abigail era extremamente perigosa. Em determinado momento, percebeu que vários soldados estavam à espreita do lado de fora da tenda. Abigail imediatamente percebeu que havia sido descoberta. Então arrumou rapidamente seus pertences para tentar fugir. Porém, o outro lado
claramente já estava preparado. Assim que saiu da tenda, viu vários soldados a esperando. Não havia mais chance de escapar. Abigail foi novamente capturada e levada até a comandante Calder. Como da última vez, Calder pediu a cooperação de Abigail, mas ela continuou resistindo firmemente. No entanto, as palavras seguintes de Calder a fizeram reconsiderar. A comandante usou diretamente a população inteira da cidade como refém, forçando Abigail a concordar. Diante dessa situação, ela disse que precisava de mais tempo para pensar. Após uma noite em claro, Abigail finalmente decidiu cooperar com os militares na investigação da origem da misteriosa luz. Claro que ela impôs suas próprias condições, exigiu trabalhar junto com Andre e os outros. Esse pedido não foi tão difícil de ser atendido, já que Abigail já havia agido antes da autorização, e Andre e sua equipe já estavam presentes. Calder não teve escolha a não ser aceitar. Com o apoio do exército, a investigação de Abigail avançou rapidamente. Ela usou um dispositivo de controle remoto militar para acessar com facilidade a área perigosa no fundo do mar. Pouco tempo depois, descobriram algo na água. Abigail imediatamente transmitiu o áudio que havia gravado ao drone e coordenou o sistema de iluminação para enviar um sinal à sombra escura projetada. No entanto, após vários testes, não houve resposta do outro lado. Abigail e os outros, na sala de controle, começaram a se perguntar se sua pesquisa anterior estava equivocada. Justamente quando Abigail pensava no que fazer, Youssef fez uma sugestão. Talvez ela devesse tentar transmitir o áudio que havia gravado anos atrás na Fossa das Marianas. Abigail então controlou o drone para enviar um sinal baseado naquele som antigo. E inesperadamente funcionou. A tela, que até então estava silenciosa, de repente brilhou intensamente, exatamente como a imagem do vídeo anterior. Mas naquele momento, o drone perdeu o controle e voou rapidamente em direção à fonte de luz. Acontece que o exército nunca confiou totalmente em Abigail e sua equipe. Ao ver que a pesquisa havia dado resultados iniciais, Calder ordenou imediatamente que seus subordinados assumissem o controle do drone, com a intenção de se aproximar da fonte da luz misteriosa. No entanto, a localização onde Abigail e sua equipe haviam operado ficava justamente na borda de um forte campo eletromagnético, o Marca V. Quando Calder e seu grupo avançaram mais fundo, perderam imediatamente o contato com o drone. Por causa das ações imprudentes de Calder, era bem provável que todos os esforços anteriores fossem em vão, e que a criatura misteriosa nunca mais respondesse. Abigail culpou Calder por tudo aquilo. Em seguida, deixou o acampamento militar e foi ao hospital local, pois havia recebido a notícia de que Sylvia finalmente havia saído do coma. Naquele momento, Sylvia provavelmente era a única pista restante. Abigail não quis esperar mais e perguntou de imediato o que realmente havia acontecido no fundo do mar e por que houve uma explosão tão repentina. Ela usava a câmera para tirar fotos das bombas no fundo do mar, mas de repente sentiu um tremor vindo de trás. Quando se virou, viu uma luz forte. Imediatamente depois, as bombas explodiram. Além disso, ela não conseguia se lembrar de mais nada. Depois de ouvir a história de Sylvia, Abigail imediatamente percebeu um detalhe importante. Sylvia havia usado a câmera como uma fonte de luz. Com base em seu relato, Abigail especulou que a criatura no fundo do mar era extremamente sensível à luz. Talvez tenha sido por causa da luz forte que o drone foi destruído, e a criatura também foi atraída até Sylvia pelo flash da câmera. Se esse fosse o caso, então muitas coisas do passado finalmente faziam sentido. No entanto, Abigail ainda tinha algumas dúvidas que não conseguia explicar. Em primeiro lugar, ela se perguntava por que a criatura só havia começado a atacar navios recentemente. Ela teve a leve impressão de que talvez a criatura só tivesse aparecido naquela área há pouco tempo. Caso contrário, com seus hábitos, aquela pequena cidade portuária já teria sido destruída há muito tempo. Abigail decidiu tentar entrar em contato com a criatura gigante sob o mar mais uma vez para entender por que ela havia surgido naquele local. E como sabia que a criatura era sensível à luz, dessa vez ela não usou o drone. Em vez disso, escolheu mergulhar diretamente nas profundezas do mar para se aproximar da criatura. Não demorou muito para que Abigail e Andre chegassem àquela área perigosa. Sob o olhar preocupado de Andre, Abigail mergulhou no mar sem hesitar e começou a descer até o fundo. Não se sabe quanto tempo se passou até que ela visse novamente a fenda misteriosa no fundo do mar, mas desta vez, uma forte luz saía da fenda. Abigail deduziu que aquele era o abrigo da criatura marinha gigante e se aproximou com cautela. De fato, encontrou uma criatura estranha, muito pequena e presa em uma rede. Ao mergulhar na fenda, uma criatura gigante imediatamente percebeu o pequeno barco na superfície. Naquele momento, um tsunami de vários metros de altura surgiu no mar. Andre, que permanecia no barco, desistiu de resistir e se preparou para morrer. Mas num instante, a onda desapareceu como se tudo tivesse sido uma alucinação. Na verdade, a criatura gigante havia percebido que algo incomum estava acontecendo dentro da fenda. Ao mesmo tempo, Abigail entendeu a situação e tentou remover a rede que prendia a pequena criatura. Porém, como não levava nenhum equipamento especializado, o progresso foi extremamente lento. Apesar do esforço, ela não conseguiu resgatar a criatura, que enfraqueceu e acabou morrendo. Abigail ficou profundamente triste, mas não teve tempo para lamentar. Logo percebeu que a criatura gigante estava vindo em sua direção. Tentou nadar para sair dali, mas era tarde demais. Assim que deixou a fenda, a correnteza ao redor ficou extremamente violenta e ela perdeu o controle. Foi então arrastada por um redemoinho
e bateu com a cabeça em um recife, perdendo a consciência. Quando acordou, não sabia quanto tempo havia se passado. A água estava calma, mas ela estava exausta, sem forças para nadar até a superfície. Pior ainda, uma forte luz indicava que a criatura ainda estava por perto. Nesse momento crítico, Andre apareceu a tempo e a puxou de volta ao barco. Depois de ser levada para o barco, Abigail retirou sua máscara de mergulho. Sua cabeça sangrava muito. Se Andre não tivesse chegado a tempo, ela certamente teria morrido no mar. Logo depois, os dois retornaram ao porto. Andre contou orgulhosamente à sua esposa sobre tudo o que havia acontecido, especialmente sobre ter visto a criatura luminosa com os próprios olhos e ter salvo Abigail. Recebeu muitos elogios das pessoas ao redor. No entanto, entre a multidão, havia um marinheiro que parecia estranho. Enquanto isso, Abigail voltou para casa cheia de culpa e medo. Ela acreditava que, se tivesse compreendido a situação mais cedo, poderia ter salvo a criatura misteriosa e evitado o tsunami. A notícia de Andre logo chegou ao exército. Ao combinarem os dados recentes, concluíram que o poder da criatura parecia estar enfraquecendo. Calder decidiu mobilizar o exército para capturá-la. Abigail se opôs totalmente à ação militar. Quando se acalmou, decidiu encontrar uma forma de salvar a criatura. Ela percebeu sinais óbvios de fraqueza e especulou que talvez a criatura tivesse se perdido e se aproximado da cidade por engano. Depois, como o barco de pesca com o filhote dela havia se envolvido no acidente, a criatura não conseguiu mais sair da área. Além disso, o ambiente da região não era adequado para um ser daquela magnitude, e se não fosse retirado logo, as consequências poderiam ser imprevisíveis. O plano de Abigail era usar sons de outras criaturas marinhas para se comunicar com o monstro e fazê-lo sair por conta própria, mas esse plano foi arruinado pelo marinheiro. Após ouvir o relato de Andre, ele reuniu um grupo de pessoas e, apesar do bloqueio militar, forçaram a saída do porto para caçar a criatura. O motivo era a morte de seu melhor amigo no barco que havia afundado. Jurou que se vingaria. Abigail e seus amigos perceberam a movimentação graças às câmeras de vigilância e correram para impedir os marinheiros. O exército também enviou uma equipe ao local. Os marinheiros acabaram provocando a criatura, arruinando todo o plano. Pouco depois, o exército os alcançou e ameaçou forçá-los a retornar sob pena de punição imediata. O grupo se revoltou, mas no segundo seguinte os soldados receberam a ordem de recuar, deixando todos chocados. Essa ordem veio de Calder, mas não por piedade. Ela havia percebido que a criatura estava atraindo os marinheiros para uma área cheia de bombas submarinas. Se os soldados não recuassem, morreriam junto com os outros. Ao mesmo tempo, Abigail também percebeu isso ao olhar o mapa de navegação. Seus colegas tentaram avisar o barco via rádio, mas o ódio cegou o marinheiro, que desligou o aparelho. Enquanto Abigail ainda pensava no que fazer, o corpo gigante da criatura surgiu na superfície do mar. Ao ver aquilo, o marinheiro recuou em seu desejo de vingança, mas já era tarde. Todos já estavam na zona perigosa. Qualquer movimento errado poderia causar um ataque da criatura e detonar as bombas, condenando a todos. Antes que pudessem pensar em escapar, um impacto forte sacudiu o casco do navio. A criatura estava bem abaixo. Isso era péssimo, pois, segundo os dados, à noite ela liberava uma onda de energia destrutiva. Se Abigail e os outros não saíssem a tempo, morreriam. Tanto o exército quanto o grupo de Andre planejaram respostas. Andre correu até o farol para tentar comunicação pacífica, conforme o plano de Abigail. Mas como ainda não tinham a frequência correta, os avanços eram lentos. Enquanto isso, Calder mobilizou um navio de guerra para capturar a criatura, com a prioridade de impedir que ela fugisse. Disse a Abigail que o destroyer chegaria em 2 horas e pediu que ela não entrasse em pânico. Vendo que a criatura não reagia, Abigail ligou para o farol e deu instruções. A ação não passou despercebida pelo exército. Calder ordenou que seus soldados detivessem o grupo, mas Axel já havia visto os movimentos pelas câmeras e pediu ajuda a seus aliados. Jimmy apareceu e pediu ajuda em linguagem de sinais. Todos responderam rapidamente e correram ao farol. Quando os soldados chegaram, encontraram os moradores unidos e firmes, impedindo qualquer avanço. Calder mandou reforços e autorizou a prisão dos envolvidos. Mas os moradores já tinham preparado tudo. Começaram a transmitir o conflito ao vivo nas redes sociais, chamando a atenção dos internautas. Mesmo assim, os comandantes não desistiram. Jimmy, então, liderou um grupo de crianças, formando uma barreira humana na frente do farol. Ao ver isso, o comandante recuou, evitando o confronto. Contudo, do lado de Abigail, nada parecia funcionar. Axel testou várias frequências, mas nenhuma funcionava até que, de repente, a criatura rugiu com dor e desespero. O grito era tão emocional que Abigail se comoveu. Então, teve uma ideia. Talvez a comunicação não fosse por frequência, mas por sentimento. Ela pediu que Axel tocasse uma música tocante. Axel hesitou, sem saber qual escolher. Foi então que um amigo de Abigail disse que tinha uma no celular. Ao tocar a música, Abigail sentiu uma dor profunda. Era a canção que ela mesma havia composto em homenagem ao filho que perdeu na infância. O monstro pareceu sentir a tristeza e começou a se mover, mas parou ao avistar um navio militar à frente. Então, Abigail tomou uma decisão ousada. Mergulhou no mar para se comunicar diretamente. Pela primeira vez, viu claramente o monstro. Tirou as luvas e tocou suavemente o corpo da criatura. Naquele momento, uma conexão emocional pareceu surgir entre eles. Logo após, o monstro voltou a se mover. O navio de guerra tentou bloqueá-lo, mas, de repente, todos os equipamentos a bordo pararam de funcionar. No fim, Calder e os outros
pilotos só puderam observar a criatura desaparecer. Abigail e os demais voltaram em segurança ao porto. E assim, o filme chegou ao fim. Obrigado a todos